Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre o tema saúde espiritual. A saúde no nível mais profundo que o ser humano pode cultivar. A saúde que envolve o corpo, a mente e o espírito. Antes de falar sobre o tema, vamos só fazer uma divulgação do projeto Espiritizar. É um projeto que a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso vem desenvolvendo nos últimos 8 anos, com o objetivo de desenvolver a tríade sugerida pela mentora Joana de Ângeles ao movimento espírita: qualificar, humanizar e espiritizar. Nós temos um site na internet que é o espiritizar.org ou espiritizar.com.br, tanto faz. Nesse site vocês encontram vários seminários, cursos. Temos um seminário completo sobre saúde espiritual com 12 horas de duração. O que nós vamos falar aqui é apenas um resumo pequeno do que nós temos à disposição nesse site e outros sobre seminários sobre depressão, cursos da área de formação de trabalhadores do Centro Espírita. Enfim, temos muito material ali à disposição. Parou de funcionar de novo. Opa, agora sim. Nós podemos comparar simbolicamente a saúde espiritual como um grande jardim, como este aqui. É um parque lá perto de Amsterdã, na Holanda. Quando a nossa intimidade estiver pacificada, repleta de alegria existencial, nós estaremos em franca saúde espiritual. Para que nós possamos desenvolver esses valores, o caminho é a sintonia e a identificação com o modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Jesus é o grande modelo ainda incompreendido. Há muitas pessoas que têm horror de falar em Jesus, por causa dos desmandos que os falsos cristãos, ao longo desses 2000 anos, têm feito em nome do Cristo. Mas Jesus é o Espírito mais perfeito, mais puro, que Deus colocou sobre a face da terra para nos servir de guia e modelo, como diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então ele é o grande modelo para todos nós, para que nós desenvolvamos a saúde espiritual. Podemos dizer que a saúde espiritual, ela é o resultado de um caminho. Nesse caminho nós seremos convidados a cultivar o sentimento de aprendiz, cultivar o cumprimento do dever consciencial e cultivar uma profunda gratidão a Deus. São 3 ações complementares que, uma vez realizadas, nós desenvolveremos essa saúde no nível mais profundo. Saúde do espírito, da mente e do corpo físico. Primeiro de tudo é cultivar essa virtude e condição que chamamos de sentimento de aprendiz. É uma virtude e condição porque é uma virtude transitória. Nós somos convidados a nos sentirmos filhos de Deus e aprendizes da vida, até que alcancemos a pureza espiritual, que de aprendiz nós passaremos a ser espíritos mestres, como Jesus é na nossa vida. O dever consciencial é consequência do sentimento de aprendiz. E a gratidão a Deus, todo um processo de viver em gratidão.
nós vamos ver cada um dessas etapas do caminho para a saúde espiritual. Começando com o sentimento de aprendiz. Esse sentimento de aprendiz, como nós dissemos, é uma virtude condição. A virtude condição é a virtude em que nós nos colocamos como aprendizes da vida para desenvolver as virtudes meio e as virtudes conquista. Virtudes meio são as virtudes como esforço continuado, paciência, perseverança, disciplina, organização, uma série de virtudes que são práticas do dia a dia, que vão ser exercitadas por nós a partir do sentimento de aprendiz, para que desenvolvamos as virtudes conquista, como a paz, a lucidez espiritual, a harmonia interior, a felicidade, serenidade consciencial. São uma série de virtudes que são resultante do cultivo dessas outras virtudes que são do dia a dia das nossas vidas. Para entender melhor essa proposta, nós vamos estudar 3 versículos do Evangelho. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses 3 versículos nós encontramos todo um caminho para desenvolver em nós essa virtude e condição chamada sentimento de aprendiz. Vamos ver esse caminho que é feito em 6 etapas. Vejamos aqui. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Allan Kardec, observando a sociedade em que vivemos, percebendo muita gente boa, mas também muita gente má, pergunta aos benfeitores se Deus criou uns melhores do que os outros. Vamos ver a resposta. Resposta muito clara. Tá. Tem hora que ele dá um mau contato e não funciona. Mau contato e não funciona. Eu vou ficar aqui, na verdade, eu posso falhar, eu Então a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Pode passar o próximo. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Vejamos o alcance dessa resposta. Deus criou todos nós equitativamente. Somos criados simples e ignorantes. Isso significa o quê? Que todos nós temos um ponto de partida. Se nós formos estudar profundamente o Livro dos Espíritos, no nosso livro A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, nós fazemos um estudo desde o espírito com E minúsculo, se tornando espírito com E maiúsculo. O espírito com E minúsculo é o princípio inteligente do universo que o Livro dos Espíritos coloca. Na questão 540,
diz que a evolução do ser começa no átomo e culmina no anjo, que começou pelo átomo. Então, nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, aí chegamos no animal mais evoluído possível do universo. Quando chegamos nessa etapa do animal mais evoluído, dentro de um estágio de simplicidade e ignorância, nós entramos no reino hominal. Essa questão já diz respeito aos espíritos com E maiúsculo no reino hominal. Ao entrar no reino nominal, nós não temos experiências fruto do livre-arbítrio. O animal tem experiências, mas é fruto do instinto, oferecido pelo próprio Criador. A evolução, até a etapa máxima como animal, se dá por automatismo, pelas leis do automatismo, oferecida pelo próprio Criador da vida. Quando entramos no reino nominal, nós adquirimos um atributo próprio do espírito no reino nominal, que é o atributo do livre-arbítrio, da livre escolha. E aí nós temos a escolha para seguir um caminho ou outro caminho. Vejamos que todos nós temos o mesmo ponto de partida, que é a simplicidade e a ignorância, e temos uma missão. Essa missão é de esclarecimento de nós mesmos, passando progressivamente pelo conhecimento da verdade, adquirindo a perfeição, aproximando-nos de Deus. Então, o conhecimento da verdade, que verdade é essa? A verdade são as próprias leis divinas na nossa consciência. Então, nós somos convidados nesse reino nominal, e evoluindo pelo conhecimento da verdade, superando gradualmente a ignorância, aproximando-nos de Deus. Não está funcionando mesmo. E aí vamos ver quais as opções que nós temos. São duas opções. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, o grande objetivo da vida, das várias encarnações, das próprias leis divinas presentes na nossa consciência, é de nos conduzir cedo ou tarde para a pura e eterna felicidade. E como que se chega na felicidade? Passando pelas provas, para adquirir esse conhecimento, adquirir cada vez mais capacidade de reflexão em torno da vida. Pode passar o próximo? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, o que acontece? Nós temos duas opções. Somos criados na mesma condição, com as mesmas possibilidades, é-nos oferecido as mesmas possibilidades de seguir um caminho ou outro. Aqueles que entram num movimento de submissão à vontade de Deus vão chegar mais rápido à felicidade. Aqueles que se rebelam, que se revoltam contra as próprias leis na consciência, vão ficar afastados da perfeição e da prometida felicidade. Mas como nós somos espíritos imortais, cedo ou tarde aquele espírito vai tomar consciência, vai cair em si e vai virar para o caminho
submissão à vontade de Deus, no sentido de buscar o conhecimento para se aproximar do próprio Criador. Esse é o mecanismo que vai acontecer com todos nós a partir do momento que nós nos sentimos filhos de Deus e aprendizes da vida. Muitas vezes nós temos uma ideia de que existe um Deus e que nós somos espíritos imortais, mas fica numa ideia muito vaga. Não basta ter uma ideia vaga, não basta saber dessa realidade, é necessário sentir essa realidade no coração. Por isso que é sentimento de aprendiz, a virtude. Vejamos, vamos ver se eu consigo. Não está mesmo. Vou aposentar isso aqui que não está adiantando. Pode passar o próximo. Vejamos as etapas agora para se tornar um aprendiz. Nós vamos fazer a exegese desses 3 versículos do Evangelho. Temos a primeira etapa. A primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir do exame das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Ainda não, por favor. Essa etapa é resultado do murmúrio, que está lá na questão 115. O murmúrio é uma revolta contra essa meta que trazemos na nossa consciência de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Quando nós nos rebelamos, o que vai acontecer? Qualquer rebeldia do espírito frente às leis divinas na sua própria consciência, ele vai afastar-se com esse movimento da lei maior do universo. Que lei é essa? A lei de amor, justiça e caridade, ou justiça, amor e caridade. Ao se afastar da lei de amor, justiça e caridade, o que nós fazemos? Nós vamos acionar outra lei divina, intimamente ligada à dimensão justiça da lei maior, que é a lei de causa e efeito. Quando Jesus fala, vinde a mim, ele não convida qualquer pessoa, ele convida aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. Mas não é qualquer aflição também, são aqueles que já tomaram consciência de que eles próprios é que causaram essas aflições. E como que se causa essa aflição? Aí entra essas 2 leis, justiça, amor e caridade e causa e efeito. Quando nós agimos contrariamente à lei de amor, justiça e caridade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos praticar atos de desamor, normalmente para nós mesmos, mas mais intensamente para o nosso próximo. Nós vamos fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós, afrontando de uma forma direta a dimensão caridade da lei maior, fazendo aos outros algo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. Quando nós entramos nesse movimento, o que vai acontecer? Esse ato de desamor, de rebeldia e de orgulho diante da vida vai nos encher de sofrimento. O espírito rebelde, ele vai sofrer. Muitas vezes, quando o sofrimento vem, ele se rebela mais ainda, fica mais revoltado ainda. Muitas vezes pergunta que mal que eu fiz para Deus para merecer uma vida tão desgraçada. E nós sempre dizemos, para Deus nós não temos como fazer mal, porque se nós tivéssemos o poder de fazer isso, o universo seria um caos e não aquilo que ele é. Nós fazemos mal a nós mesmos quando nós afrontamos as leis divinas na nossa consciência, especialmente a lei maior.
Por que Jesus fala para vir os aflitos arrependidos? Porque nós estamos, no primeiro versículo que colocamos agora há pouco, o vinde a mim, significa ir ao encontro dele. Não aqueles que ainda não estão saturados do sofrimento, mas aqueles que já cansaram de sofrer. Por isso que ele fala, aqueles de vós que estáis cansados e oprimidos, com o próprio sofrimento que produziu para si mesmo. E o vinde a mim significa ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa. Não é simplesmente transformar Jesus num mito, como muita gente tem feito ao longo desses 2000 anos. Transforma-se Jesus num mito quando não se consegue o que o mito, a pessoa gostaria de ter no mito, começa a se odiar o próprio Cristo, que foi mitificado pelos homens. Nunca, em hipótese alguma, se nós estudarmos o Evangelho, nós vamos encontrar Jesus gerando dependência psicológica em ninguém. Muito pelo contrário, ele estimulava a autonomia espiritual o tempo todo. Essa grande virtude que poucas pessoas entendem o significado dela. Então, todas as vezes que nós nos encontrarmos diante de um verbo no imperativo no Evangelho, nós estamos diante de um convite do Mestre, mas não um convite qualquer. É um convite com vocação. Como funciona o convite com vocação? É um convite diretamente às nossas consciências, para que nós despertemos as nossas consciências para nos submeter ao programa divino para todos nós e alcancemos a pura e eterna felicidade. Todas as palavras do Cristo, os ensinamentos, os preceitos mostram isso. Quando Jesus diz, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Eu sou o caminho para a verdade e para a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. As obras básicas kardecianas vêm nos relembrar de uma forma não alegórica todos os ensinamentos cristãos. Então, uma vez que nós reconhecemos e nos arrependemos de ter cometido atos de insubmissão, de revolta contra as próprias leis divinas, esse ato de humildade, por menor que ele seja, vai fazer com que o espírito ele entre num estado de receptividade dos recursos provenientes do Cristo. Aí a pessoa vai estar mais aberta a receber os ensinamentos. É o primeiro passo para se sentir aprendiz. Porque não é possível se sentir aprendiz da vida cultuando orgulho e rebeldia. De onde que nós tiramos essa rebeldia e orgulho? Da própria fala do Cristo. Quando ele diz, no versículo 29, ele diz, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Vejamos, amor, que é o jugo dele, tomai sobre vós o meu jugo, o jugo do amor, a mansidão ou brandura e a humildade de coração. Significa sentindo essas virtudes no próprio coração. Quais são as antíteses dessas virtudes? Desamor, rebeldia e orgulho. Se para sermos aprendizes é necessário exercitar o amor, a mansidão e a humildade, exercitando o contrário, a rebeldia, o desamor e o orgulho, nós não conseguiremos aprender nada. Então essas virtudes são virtudes meio em conjunto com a virtude condição. Amor, mansidão e humildade. Que estará transmutando, transcendendo o desamor, a rebeldia e o orgulho. Todo estado de desamor, de rebeldia e orgulho produz sofrimento. Cedo ou tarde vai produzir sofrimento para o espírito.
Se ele ainda está na fase de plantar o sofrimento, ele nem percebe. Mas existe a fase do plantio, como a lei de causa e efeito coloca, é a causa, depois o momento da colheita, que é o momento do efeito daquelas causas. Se eu fiz aos outros aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim, a própria lei vai me trazer para sentir na pele aquilo que eu fiz ao outro. Então, se eu maltratei pessoas, se eu ceguei pessoas, se eu enlouqueci pessoas, eu vou sentir em mim mesmo isso. E depois de expiar, eu sou convidado a reparar esses débitos. Pode passar o próximo. A segunda etapa do caminho do aprendiz. Após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para se tornar um aprendiz do Mestre. Não basta arrepender-se, é necessário todo um processo ativo de mudança. O arrependimento, como diz o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, é o primeiro passo. Depois do arrependimento é necessária a expiação e depois a reparação. A partir do momento que a pessoa se arrepende, ela vai ser convidada a expiar. O que é expiar dentro de uma visão profunda? O prefixo ex significa extrair. Pia significa pureza. Então, literalmente, ação para extrair a pureza. Quando nós entramos num processo de insubmissão às leis divinas, nós criamos muitas impurezas em nós. Essas impurezas geram sofrimento. Para voltar, para ir para o caminho correto, melhor dizendo, nós necessitamos extrair essas impurezas indo para o caminho amoroso. Então, isso representa exatamente ir ao encontro de Jesus. Jesus é o grande modelo de amor incondicional. É o amor incondicional a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos, que vai extrair a pureza dentro de nós. Quando nós entramos nesse movimento, vamos encontrar o alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então encontramos o alívio para as nossas dores. Nesse movimento de alívio, o que acontece? A pessoa vai estar mais predisposta a ir para a próxima etapa, que é a etapa do aprendizado com o Mestre. Se ela não receber alívio, se ela não se aliviar pelo início do processo expiatório, ela não vai ter nem condições mentais, emocionais de aprender nada. Só para a gente comparar aqui para melhor raciocínio. Vamos supor que algum de nós estivesse com uma dor de cabeça muito forte, muito intensa. Será que nós conseguiríamos estar aqui nesta palestra ouvindo isso com raciocínio perfeito? Dificilmente. Agora, se tomarmos um analgésico e a dor pelo menos aliviar, poderemos raciocinar com mais eficiência, com mais equilíbrio e aprender alguma coisa daquilo que está sendo colocado? Poderemos. Então, teremos maiores condições de aprender. Então, sem o alívio ao sofrimento, nós não conseguiremos seguir o aprendizado. Por isso, ir ao encontro de Jesus. Mas repetindo mais uma vez, não Jesus mito, Jesus modelo. Como que se modela alguém? Modela-se alguém observando a forma de atuar desse alguém e trazendo essa forma de atuar para dentro da própria vida. Jesus é o grande modelo de amor incondicional.
Ele acolhia a todos indistintamente. Se fosse um fariseu, fosse uma prostituta, Jesus acolhia incondicionalmente. Todos. As passagens do Evangelho que dá a impressão que ele não estava acolhendo é porque, na verdade, ele estava dando uma lição para o outro. Quando ele fala, por exemplo, para os fariseus, raça de víboras, até quando vos suportareis? Túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Ele estava alertando o movimento falso dos fariseus. Mas ele era tão acolhedor que ele acolhe Nicodemos, que vai buscá-lo altas horas da noite para não, por um processo de máscara do ego, para não se comprometer com seus pares, porque Nicodemos percebeu nele algo superior. E ele acolhe, conversa com Nicodemos, a passagem está registrada lá no Evangelho. Então ele acolhia todo mundo, amorosamente. A pessoa que se sintonizava com ele se sentia acolhida e mudava completamente a própria vida. Outros não se sintonizavam e o odiavam por isso. Nós somos convidados nesse ir ao encontro dele, modelá-lo. Bom, se Jesus agia sempre com amor incondicional, como que eu posso agir com amor incondicional? E para qual pessoa nós deveremos sempre praticar o amor incondicional em primeiro lugar? Para quem? Para nós mesmos. É para nós mesmos o maior exercício de amor incondicional que nós podemos fazer. Ele próprio ensinou isso, quando ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A grande referência é o si mesmo. Então, é o maior ato de auto-amor incondicional que podemos fazer é esse. Quando nós fazemos isso conosco, nós vamos encontrar o alívio, vai diminuir o nosso sofrimento. E para que serve esse alívio? Agora vamos entrar na terceira etapa. Na terceira etapa, é tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. De onde tiramos isso? Do início do versículo 29. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Vejamos mais um verbo no imperativo: tomai. Jugo significa diretriz de vida. Então, tomar sobre nós a diretriz de vida dele. Qual é a grande diretriz de vida do Mestre? O que ele veio nos ensinar? Jesus veio nos ensinar as leis divinas. O tempo todo ele ensinou as leis divinas. Podemos resumir todas as leis divinas com a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, porque todas as demais estão relacionadas a essa. Fala-se muito no movimento espírita dessa lei. É o penúltimo capítulo de O Livro dos Espíritos. Fala-se de justiça, amor e caridade, mas de uma certa forma a gente vê que, ao mesmo tempo que se fala dessa lei, ignora-se o sentido maior dessa lei. Essa lei está intimamente ligada à questão 115 do Livro dos Espíritos que vimos agora há pouco. Vamos refletir juntos. A dimensão amor da lei maior, ela nos convida a uma ação. Que ação é essa? Ela pode ser resumida num preceito evangélico. Eu falei esse preceito agora há pouco. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse preceito resume a lei de amor ou a dimensão amor da lei de amor, justiça e caridade. Esse preceito também ele é repetido de cor por muita gente.
Agora, é necessário refletir o sentido desse preceito. Vamos refletir juntos? Algumas pessoas já fizeram essa reflexão segunda-feira no seminário lá no JAC. Mas vamos repetir, porque sempre é bom repetir e os demais vão ver pela primeira vez. O que é amar a Deus? Amar a lei natural, amar a natureza. A natureza? Você quase falou, não é propriamente a natureza. Amar a vida que Ele me deu. Esse é amar a si mesmo. Tá. Amar a Deus, o que é? Você quase falou. Você falou amar as leis da natureza, não foi? Então, amar as leis divinas naturais é o sentido de amar a Deus. Porque vamos refletir, Deus precisa do nosso amor? Deus é o absoluto, né? Como? Ele precisa? Eu acho, se Ele nos criou, Ele tem para... Mas como que o absoluto precisa do amor do relativo? Se nós não amarmos Deus, Ele vai se perturbar? Não. Então Ele não precisa do nosso amor, né? Basta refletir. Se Ele não se perturba com o nosso desamor, quantos ateus dizem que odeiam Deus e religiosos que dizem que odeiam Deus? Ele não se perturba com o nosso desamor, nem precisa do nosso amor, porque Ele é o absoluto. Agora, por que Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Jesus nunca ensinava nada em vão. Tudo tinha um sentido muito profundo e um sentido existencial, diretamente às nossas consciências. Refletindo, se Deus não precisa do nosso amor e Jesus ensinou que nós devemos amá-lo, de que Ele estava falando então? De uma necessidade divina ou de uma necessidade humana? Ele estava falando de uma necessidade nossa. Nós é que devemos amá-lo. Agora, o que é amar a Deus? É fazer declarações de amor a Deus? Todos os dias na nossa oração, Deus, eu te amo. Será que é isso? Não. Deus não precisa disso. E isso não vai nos afetar em nada em nossas vidas. Fazer declarações, mesmo que a gente, eu sinto profundamente essa declaração. Amar a Deus significa amar as leis de Deus dentro da nossa própria consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, amar a Deus é fazer exercícios para entrar em sintonia e identificação com as leis. A partir do momento que nós conhecemos essas leis, nós estamos fazendo uma reflexão em torno da lei maior. Mas existem muitas outras leis que nós somos convidados a conhecê-las para amá-las, porque você não ama aquilo que você não conhece. Então, a dimensão amor, ele começa com esse amor às leis divinas na consciência. Agora, por que Jesus colocou a grande referência no si mesmo? Porque esse é o maior ato de auto-amor que um ser humano pode praticar, é exatamente amar as leis na sua própria consciência. Vejamos que magnífico é isso. Com um único ato, nós já praticamos dois amores. O amor a Deus, que é o amor às leis, e o amor a nós mesmos. Com um único ato. Tá? Fica faltando o amor ao próximo. O amor ao próximo tem mais a ver com a dimensão caridade da lei. Então, entrando na dimensão caridade, qual é a essência da dimensão caridade? É um outro preceito evangélico. Qual é? Quem estava a segunda-feira não fala. Qual é outro preceito evangélico? É um outro preceito mais significativo, junto com o amar ao próximo.
Não, esse não é preceito cristão, isso é um lema que Kardec criou, Allan Kardec. Não confundamos aquilo que Jesus ensinou daquilo que Allan Kardec ensinou. É um preceito ensinado por Jesus. Tem a ver com fora da caridade nossa salvação, porque a prática desse preceito é exatamente a caridade nos salvando. Que preceito é esse, gente? Qual é o grande preceito dos cristãos? Só um parêntese. A doutrina espírita, ela tem um grande compromisso: reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Nós temos um grande compromisso consciencial como espíritas, como dirigentes de centros espíritas, como espírita de um modo geral, de conhecer profundamente o Evangelho de Jesus, aplicando-o em nossas vidas, porque nós estamos numa fase que Allan Kardec denominou da fase da transformação moral da humanidade. E não se transforma moralmente sem conhecer profundamente as virtudes cristãs, os preceitos, e aplicando esses preceitos em nossas vidas. Nós poderemos transformar o movimento espírita numa religião a mais, que a gente se reúne aqui, superficialmente fazemos uma espécie de culto, porque podemos fazer isso dentro do centro espírita, e ficamos, entre aspas, quites com as nossas consciências, como as religiões tradicionais fazem. Uma coisa superficial, só para fazer de conta que nós estamos no movimento religioso. Isso não basta. Isso é muito superficial. A doutrina espírita veio como o consolador prometido por Jesus para reviver o seu Evangelho, para preparar a grande regeneração do planeta, a começar da nossa própria autorregeneração. Se nós não estamos nem habituados aos preceitos maiores, que são apenas 2, a utilizar esses preceitos na nossa vida, fica muito difícil de realmente desenvolver a doutrina espírita em nossos corações. Vamos estar num movimento superficializado e com as nossas consciências anestesiadas. Isso é muito significativo refletir sobre essa questão. Agora, voltando ao preceito. Qual é o preceito maior do cristão, juntamente com o amar ao Deus e ao próximo como a si mesmo? Alguém lembra? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Esse preceito resume a lei de caridade. Porque a lei de caridade tem a ver com o próximo, é o amor ao próximo. Como que eu posso amar o próximo fazendo aos outros, fazendo a esse próximo algo que eu não gostaria que ele fizesse a mim? Porque algo que nós não gostaríamos que o próximo fizesse a nós tem a ver com o quê? Com amor ou com desamor? Com desamor, né? Porque nós não gostaríamos de ser ofendidos, nós não gostaríamos de ser maltratados. Então nós somos convidados consciencialmente a fazer exercícios contínuos para fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. É um preceito que deve ser exercitado todos os dias. Aí entra o sentimento de aprendiz que nós estamos vendo. Sem o sentimento de aprendiz, nós não vamos exercitar. Nós vamos dizer como muita gente fala: é muito bonito isso aí, mas na prática não funciona. O preguiçoso moral, ele tem esse discurso. Esses preceitos cristãos são muito bonitos, maravilhosos, mas não funciona na prática. Mas o que gera o não funcionamento? A ausência desse sentimento de aprendiz, gerado pela preguiça moral. A pessoa não quer fazer esforços para aprender com seus erros,
aprender com os acertos e gradualmente ir se melhorando. Então, a dimensão amor e a dimensão caridade já refletimos. Falta a dimensão justiça. Justiça trata de quê? Igualdade. Igualdade. Igualdade de quê? É igualdade de alguma coisa. De quê? Qualidade do amor. Não. Verdade? Verdade? Tem a ver com a verdade. Mas igualdade de quê? De sentimento. De que trata a justiça, gente? Justiça humana, por exemplo. Direito e deveres. Igualdade de direitos e deveres. Para nós usufruirmos de um direito, qual deve ser o nosso movimento? Adquirir o direito. Adquirir o direito. Para adquirir um direito, o que você deve fazer? Os deveres? Praticar o dever, né? Na questão 115, nós vimos o maior direito do ser humano. Nós fomos criados para isso. Qual é? Vamos lembrar? Vimos agora há pouco. De que trata a questão 115? Se nós fôssemos resumir essa resposta, o que ela trata de mais profundo? Crescer é meio. Do que ela trata como finalidade mais profunda? Hã? A perfeição. A perfeição também é o meio. A aceitação das leis divinas. A aceitação das leis divinas é o meio para se aperfeiçoar. Respeito. A questão 115 que nós vimos agora há pouco, ela trata de algo fundamental. A pura e eterna felicidade. Que pelo conhecimento da verdade, das leis divinas, pelo aperfeiçoamento, nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. Virtude conquista a pura e eterna felicidade. Então, qual é o maior direito do ser humano? A pura e eterna felicidade. Maior direito. Qual é o maior dever do ser humano? Praticar o amor, a justiça e a caridade. Praticar o amor, a justiça e a caridade. Para quê? Para ser feliz. Esse é o maior dever. Porque só se usufrui de um direito praticando o dever. E só se consegue a felicidade praticando o amor e a caridade. As duas dimensões é uma tríade que é um triângulo. Justiça, amor e caridade. Praticando-se o amor e a caridade, se é feliz. Né? Então, essa é a grande diretriz de vida de Jesus. É o jugo dele. Vejamos, por que ele diz que o jugo dele é suave? Só porque o meu jugo é suave? Do nada que ele tirou essa suavidade? A justiça dele não é punitiva. É amorosa. Se a justiça é felicidade, e você só vai ser feliz amando a si mesmo, amando as leis divinas na sua consciência e fazendo aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si, quem pratica isso diariamente como um aprendiz da vida, gradualmente vai conquistar a felicidade ou não? E felicidade significa leveza ou peso? Eu fiquei tão feliz que eu estou um peso danado nos meus ombros. Será que seria possível? Não. Quanto mais feliz, quanto mais alegria interior nós tivermos, mais leveza e suavidade nós vamos viver. O contrário é que gera o peso. Ontem nós demos uma palestra sobre depressão. A pessoa depressiva, ela se rebela frente à vida, ela cultua o desamor, a rebeldia e o orgulho de uma forma tamanha que ela se torna profundamente infeliz e mal com a vida. E a vida passa a ser um peso, até levantar diariamente é um peso. Por quê? Porque ela se afasta do jugo de Jesus, da suavidade e da leveza da vida. E só é possível desenvolver a suavidade e a leveza da vida praticando
a lei de amor, justiça e caridade. E todas as demais leis que se associam a ela. Ficou claro, gente? Perguntas sobre isso até agora? Pode passar o próximo. Já dá tempo. Chegamos agora na quarta etapa. Tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre amoroso, brando e humilde de coração. Depois que Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele faz um novo convite. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Esse aprender com ele, exatamente esse é o resultado de nós tomarmos o jugo, primeiro o alívio, depois tomamos o jugo, vamos fazer exercícios constantes, diários, para praticar a lei de amor, justiça e caridade, e num processo de aprendizado efetivo. Jesus, ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Nós podemos dizer o mesmo? Não. Podemos dizer, eu sou aprendiz de mansidão e de humildade de coração? Isso nós podemos dizer agora, tomar essa decisão aqui agora. Eu sou aprendiz de mansidão e de humildade. Esse é o convite que ele faz. Aprendei comigo. Por que de coração? Porque muitas vezes nós queremos ser aprendizes, queremos ser mansos e humildes de cérebro. No nosso livro Saúde Espiritual a gente fala disso. O que é manso e humilde de cérebro? É aquele que mascara, que cria a brandura e a mansidão e a humildade de faz de conta. Parece aquilo que não é. Ele intelectualiza o processo e faz de conta. De coração significa sentir profundamente o exercício dessas virtudes. Só é possível a partir da virtude e condição do sentimento de aprendiz. A pessoa exercita o aprendizado constantemente. E como que se aprende algo? Nós refletimos agora há pouco que nós somos criados simples e ignorantes. Então, todos nós estamos gradualmente nos libertando da ignorância. E como que se aprende? Praticando o quê? Praticando o quê? As virtudes. Nessa prática, o que pode acontecer? Pode errar e acertar. As duas coisas. Quando erra, o que faz o aprendiz? Que faz exercícios de amor, brandura e humildade de coração. Aprende com os erros. A pessoa mansa e humilde de cérebro, ela exige de si mesma uma perfeição que ela não pode ter, o que ela faz quando erra? Ela se culpa. Ela entra num processo de auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Porque ela se exige uma perfeição que ela não pode ter ainda, que a gente chama de síndrome do pseudo-mestre. Então ela quer ser mestre sem passar pelo aperfeiçoamento. Ou ela negligencia o aprendizado. Errar é humano mesmo. Não tem gente que diz isso? Errar é humano ou nós ainda somos humanos porque erramos? Há uma diferença? Muita diferença. Nós ainda somos humanos porque erramos. Mas a nossa destinação não é a humanidade. A nossa destinação é a angelitude. Está lá muito claro, questão 540, que nós falamos agora há pouco. Então, se a destinação é a angelitude, nós temos um compromisso consciencial. Esse compromisso consciencial é de aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. Se eu erro como aprendiz da vida, o que eu faço? Eu vou projetar esse erro nos outros? Vou projetar esse erro em Deus, como muita gente faz? Não. Eu não vou projetar nos outros. Eu vou assumir que eu errei. Como a espírito em evolução, ainda ignorante de uma série de coisas, eu posso errar. Agora, a partir do momento que eu reconheço, eu sou convidado a me arrepender do meu erro, refletir sobre ele para que eu possa aprender,
e depois buscar repará-lo. Isso faremos quantas vezes forem necessárias. Isso que é aprender com o coração. Nós vamos nos acolher sempre, todas as vezes que errarmos, sem negligenciar o aprendizado, dizendo que é a si mesmo, e sem exigir de nós uma perfeição. No processo da culpa, em vez de aprender, a pessoa se bloqueia num processo culposo em relação à vida, se julgando, se condenando e se punindo, entrando numa estagnação. Quando ela negligencia as oportunidades de aprendizado, ela também entra numa estagnação. Então nós somos convidados a realizar ações nesse sentido, de aprender com o coração, aprender sempre nos acolhendo amorosamente. Isso só vai ser possível se nós tomarmos o jugo de Jesus primeiro. Primeiro, ir ao encontro dele e trazer o amor incondicional para dentro das nossas vidas. Então o amor incondicional nos acolhe, não apenas no momento que a gente acerta, mas nos momentos que nós erramos. Acertamos, ótimos, nos rejubilamos e seguimos em frente. Erramos, vamos assumir a responsabilidade pelo erro, aprender com ele e repará-lo quantas vezes forem necessários. Se nós tivermos fizermos sempre esse exercício de amor incondicional, nós estaremos praticando a dimensão amor da lei maior, estaremos praticando a lei de caridade, porque nós não vamos exigir dos outros, porque nós já estamos nos dando esse acolhimento incondicional. Porque toda pessoa perfeccionista que se exige muito, ela exige dos outros também a mesma coisa. Então nós vamos acolher o outro como nós estamos nos acolhendo. E aí, gradualmente, nós vamos criando essa suavidade, essa leveza em nossas vidas. Tá? Então, essa quarta etapa é todo esse envolvimento maior para que nós nos sintamos plenamente aprendizes do Mestre. Acho que vamos passar o próximo, só falta mais 2 e aí depois a gente dá um intervalo, pode ser? Senão a gente vai cortar aqui. A quinta etapa é encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser aprendiz. Vejamos que Jesus diz assim: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. O que é esse descanso? É um outro nível de consciência. No versículo 28 ele fala do alívio. O alívio é diminuir dores. Descanso é um outro nível de consciência, que as dores cessam completamente. O descanso é fruto da serenidade e harmonia interior, que são virtudes conquista. Serenidade consciencial, não é a serenidade da ausência de ansiedade, de um processo de superação da ansiedade. Isso é virtude meio. A serenidade consciencial é a harmonia profunda que o aprendiz gera para si mesmo. Então, se tudo que acontecer na minha vida, eu aprender com aquilo, eu vou estar sempre em serenidade. Eu vou me libertar completamente de uma das coisas que mais gera medo e ansiedade no ser humano, que é o medo de errar. Eu não vou fazer nada porque senão eu posso errar. É o pior erro que um ser humano pode cometer, porque ele não aprende nada se ele fizer isso. Então ele vai fazer esforços para sempre aprender. E se ele aprender sempre, ele entra nesse estado de serenidade consciencial. Pode passar o próximo. A sexta etapa é tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. São os versículos finais, 30. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Já falamos um pouco do jugo suave do fardo leve. Quanto mais exercícios como aprendizes da vida nós vamos fazendo, mais nós vamos sentir a alegria existencial, a felicidade. Não a pura eterna, isso é do futuro, quando nós formos espíritos puros, mas a felicidade relativa aqui agora possível de ser realizada. Quando estamos nesse estado de felicidade relativa, a vida vai se tornando cada vez mais suave.
o fardo da vida vai se tornando cada vez mais leve. Vejamos que Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há um fardo a ser carregado. Por que é um fardo a ser carregado? Para nós, cultivar o sentimento de aprendiz é fácil? É? Não. É difícil? Também não. Já sabe que é trabalhoso, né? Não é nem fácil, nem difícil. É trabalhoso. Por que não é difícil? Nós temos esse significado no Projeto Espiritizar, esse termo difícil. O preguiçoso moral, ele sempre se escuda nesse difícil. Ah, é muito bonito, mas é muito difícil. E aí já arrie para de fazer, de praticar atos que vão superar qualquer dificuldade. Nós sempre dizemos: se você faz o exercício nesse sentido, você vai dificultar a sua vida ou você vai facilitar a vida? Como que algo difícil facilita a vida? Não é mais fácil não fazer nada? E não fazer nada facilita a vida ou dificulta a vida? Então vejamos, é o fácil dificulta e o difícil facilita, então não é difícil, né? Agora é trabalhoso. Sem amor à lei do trabalho, que é uma lei prática, o maior trabalho que nós podemos fazer em nossas vidas é exatamente o trabalho interior de autoconhecimento e autotransformação. Quando nós estamos sintonizados com a lei do trabalho, nós vamos fazer todo o trabalho de cada dia. Não vamos? Jesus disse uma outra ocasião, ele disse o seguinte: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu fardo. Significando que todos os dias temos um fardo a ser carregado. Qual é o fardo do aprendiz todos os dias? Fazer exercícios de aprendizado. Tudo isso que nós falamos até agora. Exercício para reconhecer que os seus próprios erros vão gerar sofrimento, que você deve reconhecer que é você que causou aquilo, ir ao encontro do amor incondicional de Jesus, tomar o jugo dele, fazer exercícios de aprender com os erros e acertos. Tudo isso é o fardo a ser carregado, que dá trabalho. O preguiçoso, o que ele faz com o fardo de hoje? Deixa para amanhã. Aí amanhã amanhece com 2 fardos. Já tem os da semana passada, do mês passado, da encarnação passada para carregar, mas ele vai deixando. Aí chega, vai acumulando fardo e vai deixando fardo. Não é à toa que hoje a depressão toma conta de quase 30% da população mundial. São aqueles que não querem carregar fardo algum. Vejando que Jesus fala: o meu fardo é leve, mas há um fardo a ser carregado. Quando nós entramos na preguiça moral, nós não queremos carregar fardo algum. E aí a pessoa se deprime. Que droga de vida, é muita para mim. Às vezes mata o seu corpo, achando que vai matar a vida em si mesmo, e piora o sofrimento de uma forma assim assustadora, acerba. Podemos fazer isso? Podemos, porque temos o livre-arbítrio para isso, mas não nos convém. O que convém é que nós carreguemos o fardo de cada dia. Façamos todos os esforços para cultivar o sentimento de aprendiz, realizando todas essas ações que nós colocamos. Tá? Nós vamos interromper para o nosso intervalo, 15 minutos. Nós retornamos com a prática do dever consciencial. Então, para resumir tudo que nós falamos, um preceito evangélico: e conhecereis a verdade vos libertará. O compromisso maior do aprendiz é a superação da ignorância. Existem 3 níveis de ignorância. A ignorância de não saber a verdade, de não sentir a verdade no coração e de não vivenciar a verdade. Muito importante saber que esses níveis são superados gradualmente.
Tudo começa no nível do saber, depois nós fazemos exercícios reflexivos para sentir a verdade, para gradualmente vivenciar a verdade. Vamos ver agora o segundo item desse caminho do aprendiz. Cultivar o cumprimento do dever consciencial. Como que vai se fazer esse dever? O dever maior de todo ser humano é evoluir. Nós vimos lá na questão 115. Por essa evolução nós vamos alcançar a pura e eterna felicidade. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu a missão de evoluir até alcançar a pureza espiritual completa. E a condição para evoluir sempre será o amor. E o nosso dever consciencial é utilizar o amor como norteador para evoluir em todas as circunstâncias. Nesse caminho evolutivo, nós vamos ter sempre duas opções. A primeira opção que Deus sempre nos coloca para evoluir é a chamada provação. A provação é quando nós passamos por situações várias em que nós buscamos fazer um trabalho de aprendizado com amor. Se nós aceitamos submissos à suprema vontade de Deus e trabalhamos amorosamente, buscando o contato com as leis divinas na nossa consciência, fazendo esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados, nós vamos evoluir pelo amor. É aquilo que a pessoa, ela em vez de entrar no murmúrio que está dito lá na questão 115, ela se submete com naturalidade e vai fazendo exercícios para se tornar uma pessoa melhor. Quando ela não faz esse caminho amoroso, ela entra no mecanismo expiatório. Aquilo que nós falamos, expiação, o prefixo ex significa extrair, pia, pureza, ação para extrair a pureza. Onde está a pureza? No amor. Nós somos uma essência divina de amor. Se nós nos rebelamos frente à vida, nós vamos cair nos mecanismos expiatórios. A expiação vai ser sempre dolorosa. Por que ela é dolorosa? Porque é a partir da expiação que nós vamos aprender a fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós, ou não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Nós somos primeiro convidados a fazer isso amorosamente. Vamos citar um exemplo para melhor entendimento. No nosso livro Suicídio, Falsa Solução, nós fazemos um estudo de uma obra monumental do movimento espírita, que é o Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, psicografia de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, ele conta no livro Memórias de um Suicida, e nós fazemos o estudo no Suicídio Falsa Solução, de toda a trajetória de vida dele após uma desencarnação violenta por um suicídio. E dentre os vários relatos, ele relata uma terapêutica regressiva que ele se submeteu no mundo espiritual para ver por que ele ficou cego no século XIX. E nessa terapia ele entrou em contato com o passado espiritual. Camilo Castelo Branco foi um escritor português que, por volta de 60 anos, mais ou menos, 58, não me lembro exatamente a data, mas já no final da existência dele, ele ficou cego. E ao ficar cego, o que ele fez? Ele deu um tiro no ouvido e suicidou-se. Passou por um sofrimento, porque ele acreditava que morrendo tudo acabava, mas como nós somos espíritos imortais,
Ao matar o corpo, ele continuou vivo, com todo o drama da cegueira, porque ele continuava se sentindo cego na dimensão espiritual, e com as dores do ferimento, da bala e tudo mais. Mas por que ele ficou cego? Porque no século XVIII, na Espanha, ele foi um padre inquisidor. E ele tinha uma paixão da adolescência, e essa paixão da adolescência o preteriu, antes de ele se tornar padre, o preteriu por uma outra pessoa. E ele jurou vingança, que um dia ele ia se vingar, achando que a outra pessoa era o rival dele, que tinha usurpado o amor da vida dele. E como ele queria ter poder, ele adentrou na Companhia de Jesus e se tornou um sacerdote da Companhia de Jesus, que foi a companhia que mais atuou na Inquisição, e forjando processos de todas as maneiras. O que ele fez? Ele aprisionou o marido já daquele namorico da sua adolescência, torturou o Senhor de todas as formas. A única acusação que ele pôde fazer é que ele era luterano, mas era muito discreto, não gerava mal para ninguém, mas mesmo assim ele aprisionou, torturou, quebrou ossos, arrancou os dentes, tirou as unhas, aí sempre mostrando para a esposa que ele ia acabar com o marido dela se ela não se entregasse a ele. Para salvar o esposo, a mulher se entregou a ele. Ele teve alguns atos sexuais com a senhora e falou que ele prometeu para ela que ele entregaria o marido dela vivo, porque ela só se entregou com essa condição. E ele realmente entregou. Só que ele disse assim: eu falei que ia entregá-lo vivo, mas como eu ia entregá-lo, eu não falei. Antes de entregar o esposo, ele o mandou cegá-lo com 2 ferros em brasa. Então esse é o ato que nós praticamos contrário à lei de amor, justiça e caridade, fazendo ao outro o que nós, em hipótese alguma, gostaríamos que fosse feito a nós. Quando nós fazemos isso, nós ferimos frontalmente essa lei. Amor, agimos com desamor, injustiça e descaridade. Entra em ação a lei de causa e efeito. A causa malévola vai produzir de volta o mal. Para quê? Para que a pessoa aprenda pela dor a agir com amor. A lei de causa e efeito, ela está intimamente ligada a uma outra lei divina, que a suaviza, que é a lei de misericórdia. Vejamos o que ele fez quando inquisidor. Ele não torturou só essa pessoa, ele torturou centenas de pessoas. Essa pessoa especial ele torturou de várias formas. Além de torturar, cegou a pessoa, que era um senhor, um militar jovem ainda, na faixa dos 30 e poucos anos. Não suportando a cegueira e o fato de estar arruinado para a vida profissional, esse senhor veio a suicidar-se. Então tudo isso foi para conta da vida dele. Muita gente fala que a lei de causa e efeito é uma lei punitiva. Não é. Porque se fosse punitiva, a punição é conforme o crime, a punição vai ser olho por olho, dente por dente, né? Ou pelo menos uma punição correlata. E não é. Tanto é que o Camilo teve uma vida normal, inteligência, foi um grande escritor português, vivia dos seus escritos, eram poucos os escritores no século XIX que viviam dos seus escritos, ele conseguia. E somente 6 anos antes da desencarnação que a cegueira veio por meio de uma doença.
O outro, ele cegou com ferro em brasa. Já pensou você ter os seus olhos furados por ferro em brasa? O quão horroroso é isso? E ele não teve isso. Foi só uma doença que deu nos olhos. Tal a misericórdia divina, mas havia necessidade da dor. Porque quando nós estamos passando pela dor, a gente aprende que nós devemos valorizar tanto os nossos órgãos quanto os órgãos dos outros. Mas o que acontece quando nós somos submetidos à dor? A maioria das pessoas, em vez de colocar o amor sobre a dor, porque só vamos expiar se colocarmos o amor sobre a dor, porque aí nós entramos no mecanismo amoroso. Nós vamos agir com amor conosco, com justiça e com caridade conosco. Aí nós expiamos. Caso contrário, se nós nos revoltarmos com a dor, como aconteceu com Camilo, o que ele fez? Deu um tiro no ouvido. A maior revolta que um ser humano pode fazer consigo, a maior rebeldia frente à lei de amor, justiça e caridade, não é nem matar os outros ou cegar alguém, é se matar. Então, quando veio a dor, ele se achou vítima da vida e matou o próprio corpo. Então, em vez de expiar, ele criou o sofrimento. O sofrimento é sempre opcional. A dor expiatória, ela é necessária quando nós nos afastamos do amor, para que nós voltemos à sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Mas o que faz a maioria, num estado de revolta profunda, entra em sofrimento por se negar às próprias leis divinas na sua consciência. É aí o que aconteceu com ele. Aí ele narra nesse livro todas as agruras e que ele iria reencarnar novamente e iria passar pela cegueira e pelas sequelas geradas no seu perispírito, no corpo fluídico do espírito, na próxima existência. Então não adianta fugir da dor quando ela aparece na nossa vida. O que adianta é assumir uma postura de resignação. A virtude da resignação é aquela que nos convida a ressignificar o sentido daquela experiência na nossa vida. Se nós agimos como aprendizes da vida, nós vamos buscar o que essa situação está querendo me ensinar. Se o Camilo Castelo Branco tivesse feito isso nessa encarnação em Portugal, ele não passaria por nenhum sofrimento que ele teve depois do suicídio. Ele não reencarnaria para se tornar cego novamente com as sequelas do suicídio. Nada disso aconteceria. Por quê? Porque ele utilizaria daquela situação dolorosa para aprender. Mas como ele não se permitiu isso, acabou aprofundando em sofrimento. Fundamental nós refletirmos que em relação ao dever consciencial é que todos nós, seres humanos, somos autores do nosso destino. Para isso, Deus criou duas questões básicas, o determinismo e o livre-arbítrio. O que é determinista na nossa vida? O que é determinista é isso aqui, ó. O determinismo é nascer, morrer, renascer quantas vezes forem necessárias até alcançar a perfeição relativa. Ninguém vai permanecer imperfeito para sempre. Todos nós vamos alcançar a perfeição relativa. Cedo ou tarde nós vamos alcançar. Isso aqui é uma determinação divina. Onde entra o nosso livre-arbítrio? Aqui. O livre-arbítrio significa ser feliz agora ou mais tarde. Como e quando o agir para libertação ou prisão ao sofrimento. Quando nós nos submetemos às leis divinas, nós nos libertamos do sofrimento. Nós vamos em direção à felicidade.
Quando nós nos insurgimos contra as leis divinas, nós nos aprisionamos ao sofrimento. A escolha vai ser sempre nossa. Então, ser feliz agora ou mais tarde depende de nós. Mas Deus nos criou para a pura e eterna felicidade, como nós vimos. Para concluir, vamos ver a profunda gratidão a Deus. O que significa essa profunda gratidão a Deus? Tem a ver com amar as leis divinas na nossa consciência. Deus não precisa nem do nosso amor, precisa no sentido de que Ele não depende do nosso amor, nem depende da nossa gratidão. Mas por que nós estamos colocando que nós devemos cultivar uma profunda gratidão a Deus? Porque nós necessitamos desse recurso, de estar em plena sintonia com Deus, amando a Deus, para poder sentir o seu amor. Porque se nós não fizermos essa conexão profunda, o amor divino flui para nós incessantemente. Nós não sentiremos esse amor. Então, por isso, a profunda gratidão que é a consequência do amor a Deus sobre todas as coisas. Em João capítulo 4, versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus. Essa passagem é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E ele fala do dom de Deus. O que é o dom de Deus? A vida é um dom de Deus. Tudo que nos acontece são dádivas para que possamos evoluir. Tudo o que nos acontece. Quer as experiências sejam desafiadoras, quer sejam experiências estímulo, tudo nos convida a evoluir. As experiências que a gente chama de experiências de desafio são as situações desagradáveis na nossa vida. Nós vivemos num planeta de expiações e provas. E num planeta de expiações e provas, a maioria das experiências que nós vamos lidar são desagradáveis. Viver experiências agradáveis é próprio de mundo de regeneração para cima, mundo feliz. No planeta de expiações e provas, a maioria serão desagradáveis. Mas todas elas, sem exceção, nos convidam a evoluir por meio do aprendizado. Quando temos um movimento de desamor frente à vida, o que vai acontecer? Nós entramos numa dissintonia diante da vida gerada por esse desamor. Em vez de agir amorosamente, nós agimos com desamor. O que vai ocorrer? Nessa situação, a pessoa quer viver somente situações agradáveis, que possibilitam o prazer. Ela quer viver num planeta de expiações e provas, só usufruindo do prazer. Mas normalmente o prazer sensual, prazer egóico. Né? Como isso não é próprio de um planeta como o nosso, o que vai ocorrer? Ela vai desfrutar o prazer a qualquer custo e com apego. Se ela obtém naturalmente, ela se apega. Se ela não obtém naturalmente, o que ela vai fazer? Ela vai buscar situações artificiais que geram prazer. Que situações são essas? Uso de drogas, uso do sexo desvairado, compras, uma série de possibilidades nós temos para nos apegarmos ao prazer a qualquer custo. Num planeta de expiações e provas vão surgir muitas situações desagradáveis. Quando acontecem situações desagradáveis, a pessoa se revolta. Ela se revolta porque, não, mas a minha vida só pode ser agradável, só pode ser um mar de rosas. Como a minha vida está acontecendo coisas negativas, porque ela vê de uma forma distorcida, ela não vê como um convite ao aprendizado, ela se revolta. Por que ela se revolta? Porque o foco dela é na impossibilidade em resolver os problemas. Como a preguiça moral que nós falamos é muito forte, ela diz assim: eu não sou capaz, eu não dou conta disso.
Isso tem a ver com os fardos que nós vamos acumulando. E claro, tudo que nós acumulamos, um dia nós vamos carregar. E quanto mais a pessoa se enche de preguiça moral, mais vai ficando difícil, aí sim é difícil, porque ela vai acumulando fardos. É trabalhoso quando ela carrega o fardo de cada dia, mas a pessoa nesse movimento de desamor, ela não quer carregar fardo algum, por isso que ela quer viver só o prazer, como nós falamos. O que vai acontecer nesse caso aqui, gente? O que vocês acham que pode acontecer? A pessoa se nega a aprender com as situações desagradáveis. Ela quer viver só situações agradáveis e aí ela usa droga, sexo desvairado, ela usa tudo que, entre aspas, ela tem direito para sentir prazer. O que vai acontecer? Pode gerar o suicídio, né? Pode gerar o suicídio? Pode. Mas antes do suicídio, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Ela vai entrar num estado de dor muito grande. Aqui ainda não há dor expiatória, é a dor reprovacional. Já ouviram falar dessa dor? A dor reprovacional é aquela que a pessoa tem as provas e ela se revolta contra as provas, criando um mecanismo doloroso. Por quê? Porque ela está revoltada com as condições que a vida oferece para ela. Se ela já está expiando, a dor amplia de uma forma, em vez de aliviar, como nós vimos no versículo evangélico, ela amplia mais intensamente. O que vai acontecer com a dor? Surge a dor e a pessoa que já vivia revoltada antes da dor, quando surge a dor, o que vai ocorrer é o que aconteceu com Camilo. Ela se revolta contra a dor. Que mal que eu fiz para Deus se ela for teísta. Se ela for materialista, ela vai falar, eu sou tão azarado, todo mundo tem sorte menos eu. E aí se revolta contra a dor. Ao se revoltar contra a dor, o que vai ocorrer? Isso aqui. Ela se enche de sofrimento e de infelicidade. Então, dor, sofrimento, revolta contra a dor, sofrimento e infelicidade. Ela vai ampliando cada vez mais o nível de sofrimento que ela tem diante da vida. Então é necessário que nós, espíritos imortais, nós estamos vendo aqui eu, espírito imortal, é muito importante que nós entremos num estado de gratidão. Isso só é possível quando nós acessamos as leis divinas na nossa consciência e entramos em contato profundo com Deus, no movimento de entrega e ação. Entrega a Deus e às leis divinas e ação no espírito imortal, buscando desenvolver as virtudes do coração, como ensina Jesus. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Tem um carro bem na frente que está acendendo o farol e pagando. Lá do outro lado da rua. Se é de alguém? Se é do vizinho? Então vamos voltar aqui. Se é do vizinho, deixa ele que se cuide. Se é de alguém daqui. Então o eu, espírito imortal, nós vamos agir fazendo esforços como aprendizes da vida para aprender sempre, desenvolvendo as virtudes no coração. Quando nós fazemos escolhas conscienciais, é exatamente isso que nós vamos desenvolver. Nós vamos entrar nesse movimento frente à vida, um movimento amoroso. Quando nós entramos nesse movimento amoroso, nós vamos sentir a vida amorosamente como uma dádiva. E como é sentir a vida como uma dádiva? Nas situações agradáveis que geram prazer, que mesmo num planeta de expiações e provas são muitas, nós vamos desfrutar esse prazer com equilíbrio e desapego. Nós não vamos ficar apegados às situações de prazer. Se as temos, usufruímos. Se não as temos, vamos aprender sempre em todas as circunstâncias. Nas situações da vida desagradáveis, o que vai acontecer?
A pessoa foca no aprendizado, buscando soluções com equilíbrio. Ela não foca numa pseudo-incapacidade, eu não dou conta, eu não sou capaz. Não, eu sou capaz sim, eu posso superar os meus problemas. E aí, em vez de dor, sofrimento e infelicidade, ela vai desenvolver a sabedoria e a felicidade. Ela vai se conhecer cada vez mais a verdade para aproximar-se de Deus e, consequentemente, ser mais feliz. Então, todo esse círculo virtuoso vai se fazendo no seu coração. No outro esquema, vejamos aqui. Diante de uma experiência desafio é qualquer provação ou expiação. Provação, uma situação que para nós vai dar trabalho para exercitar o amor naquela situação. Algo que a gente não sabe e que vamos aprender, aquilo é uma prova para nós. É igual na escola. A gente aprende e depois passamos por provas para ver se nós realmente fomos aplicados no aprendizado. Na vida funciona também dessa forma. Nós estamos aqui encarnados não para usufruir as delícias do corpo físico, mas para aprender a nos tornarmos pessoas melhores. Essas são as experiências de desafio, ainda desagradáveis num planeta como o nosso. Temos também as experiências de estímulo, que são as agradáveis. Agradáveis não do ponto de vista do ego, agradáveis do ponto de vista da essência. Por exemplo, uma palestra, seminário como essa. Para mim é muito agradável estar nessa posição de refletir juntos esses conhecimentos que nós trazemos. Para muitas pessoas, participar de uma atividade assim, que ela necessita pensar, é uma experiência desagradável. Para outras já é uma experiência estímulo agradável. Vai depender do nível de intelecto moral de cada um. Mas para mim é muito agradável isso. Para muitos de vocês com certeza também deve ser. Tanto experiência desafio desagradável quanto experiência estímulo agradáveis nos convida às chamadas experiências aprendizado. Que são experiências aprendizado? Aprender sempre. Se nós aprendemos sempre, o que vai acontecer? Nós, como aprendizes, vamos evoluir. E o aprendizado vai acontecer de duas formas, como nós já falamos. Pelo acerto, que nós vamos adquirir a conquista a êxito, e pelo erro, que vamos ser convidados a uma conquista aprendizado. Então, de conquistas êxito e conquistas aprendizado, nós vamos evoluindo naturalmente como aprendizes em gratidão. O aprendiz em gratidão é aquele que, diante das várias dificuldades da vida, que nós chamamos de experiências de desafio e não de dificuldades, mas tem gente que prefere o termo dificuldade. Diante das várias experiências desagradáveis e das experiências agradáveis, vai aprendendo sempre, com todas elas, com os seus acertos e com os seus erros. Como que se dá esse aprendizado? Cumprindo as leis divinas, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida em nossos corações. O resultado é um estado de gratidão. Quando nós não vemos as experiências de desafio e experiências de estímulo como experiências de aprendizado, o nosso estado vai ser um estado de ansiedade, de angústia, de depressão, de uma profunda inquietude mental e emocional. E não um estado de gratidão, viver com a suavidade e leveza que Jesus fala no seu Evangelho. Então, o estado de gratidão é um estado em que nós vamos perceber as nossas necessidades como aprendizes. Ao perceber essas necessidades, nós vamos conceber quais as virtudes. Se eu percebo, por exemplo, em mim uma tendência à revolta, qual a virtude que eu devo conceber, que eu devo dar à luz, que eu devo me esforçar para desenvolver? Eu devo desenvolver a mansidão, que é a virtude que vai fazer com que a rebeldia seja amansada gradualmente. Se eu percebo em mim um orgulho
eu vou fazer exercícios de humildade para que gradualmente essa humildade humildeça o meu orgulho e eu me liberte dele. Por que eu faço isso? Porque eu quero ser um ser melhor. Eu quero ser um espírito melhor, mais harmonizado com as leis divinas da minha consciência. Com isso, nós fazemos todo o ciclo completo, que é esse caminho: cultivar o sentimento de aprendiz, praticar o dever consciencial e desenvolvermos uma profunda gratidão a Deus, criando um círculo virtuoso e que vai nos conduzir até a felicidade plena. Fundamental realizar exercícios para sentir no coração e fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes nessa direção. E o caminho, como nós dissemos, é Jesus e o seu Evangelho. Não de forma morta como a humanidade o transformou, de uma forma muito viva em nossos corações. Quando nós trazemos o Evangelho de uma forma viva em nossos corações, tudo flui, porque nós vamos entrar em sintonia plena com o modelo e guia da humanidade. E aí é importante refletir: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve. Muita paz a todos.